Glória a Deus. Graça e paz, amados. Boa noite. Vamos já chegar aqui à frente. Chegamos ao momento mais importante do nosso dia, que é o momento de adorar ao nosso Deus, louvar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, agradeça a Deus hoje pelo seu dia. Senhor, nós somos gratos, Senhor, pelo nosso dia, por tudo que nós fizemos, Pai. E nós sabemos que o Senhor, Pai, está conosco em todo o tempo, Jesus. Não importa onde nós estamos, o Senhor está conosco, Deus. Suas misericórdias se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Senhor, nós somos gratos, Jesus. Nós queremos nos alegrar, Pai, nessa noite. Independente se nós estamos cansados do trabalho, se nós deixamos algo para trás. Senhor, nós queremos nos alegrar nessa noite diante de Ti, Pai. E Te agradecer, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje é por causa do Seu amor, da Sua misericórdia, Jesus. Dos Seus livramentos, Pai. Muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Deus. Nós Te louvamos, nós Te amamos, nós Te adoramos, Jesus. Diga isso ao Senhor: Deus, eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te exalto. Tu és o motivo, Pai, de eu estar aqui, Senhor. Glória a Deus. Viva, Senhor, com as Tuas palmas. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com o meu louvor. Eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com o meu louvor. Eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Diga: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com o meu louvor. Eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar, Senhor. Vou Te alegrar com o meu louvor. Eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Diga: Senhor, eu Te amo. Te amo, Te adoro, me prostro pra Te adorar, Te alegrar. Te amo, Te adoro, me prostro pra Te adorar, Te alegrar. Vou Te alegrar com o meu louvor. Eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com o meu louvor. Eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu.
Deus, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Pai. E ansiamos por Ti, Jesus, nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus. Senhor, a Tua palavra diz, Deus, que onde há 2 ou mais reunidos, o Senhor se faz presente, Deus. E nós cremos, Deus, nós sentimos que o Senhor se faz presente no nosso meio nessa noite, Pai. Por isso nós queremos aqui, Pai, estar com os nossos corações sensíveis, Pai, com a nossa mente, Pai, sensíveis diante do Senhor, Pai. Para sentir, Deus, a Tua presença, a Sua doce presença, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós queremos esquecer de tudo, Pai, que está lá fora. Nós esquecemos agora de tudo, de todas as preocupações, Senhor. Que Seu Espírito Santo nos envolva, Pai, com Teu amor, com a Tua paz. Nós te adoramos, Jesus. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Ergue suas mãos. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com Teu poder e Tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas mal. Sim, Senhor, vem restaurar e curar. Sobre o vale
de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas maltratadas, vem restaurar e curar. Aleluia. Sobre os nossos corações. Sim, Senhor, vem soprar, Senhor. Sopra a tua presença, o teu Espírito, Pai. Sim, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre todos os corações. Sim, Senhor, vem soprar, Pai. A Vem, tua glória, a tua Senhor, presença neste sobre lugar. todas as Oh, nações. Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, Sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Diga, vem, ó Espírito de Deus. Aleluia. Vem, 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 Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, 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 Senhor Jesus. Vem, 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 Senhor Jesus, sobre o vale de ossos secos. Aleluia. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, mover o mundo espiritual nessa hora com a nossa fé, ó Deus, com a nossa oração, ó Deus, com a palavra que o Senhor tem colocado em nossos lábios, Senhor. Tu és o Deus que pode fazer, Senhor, ó Deus, de um exército de ossos secos, ó Deus, um grande exército, Pai. Tu pode suscitar de ossos secos um grande exército. E nessa hora, Pai, pela fé, nós queremos mover o mundo espiritual. Nós queremos abrir os nossos lábios para profetizar, ó Deus, para estar ministrando, Senhor, ó Deus, sobre a nossa casa, ó Deus, sobre a nossa família, declarando, Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, à existência as coisas que ainda não existem, Pai. Ó Deus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor pode mudar toda a situação, com apenas uma palavra do Senhor, ó Deus. Basta apenas uma palavra do Senhor
para que toda situação possa mudar. E nessa hora nós queremos abrir os nossos lábios e declarar, Senhor, sobre esse vale de ossos secos, essa circunstância, ó Deus, esse problema, Deus, isso que tem se levantado em nossas vidas de alguma forma, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor esteja manifestando o teu poder, trazendo vida onde precisa ter vida, trazendo cura, Senhor, aonde a cura precisa ser, ó Deus, realizada, ó Deus, trazendo à existência os nossos sonhos, ó Deus, trazendo à existência, Senhor, a salvação da nossa casa. Tu podes, Senhor, diga, tu podes, Senhor, tu podes erguer, Senhor Jesus, ó Deus, dessa circunstância, Pai, ó Deus, tão difícil, ó Deus, tu pode erguer, Senhor Jesus, grandes coisas, bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida. Nós cremos, Senhor Jesus, no Senhor, nós não duvidamos, Senhor, do teu poder, Pai. Aleluia, vem restaurar mesmo, Senhor, restaura, Senhor, sim. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Aleluia. Amados, eu queria nessa hora nós levantássemos um clamor. Nós conversamos hoje com Fernando, filho da Bispa Solange, não sei se os irmãos sabem, e a Bispa de São Paulo, ela está internada, né? Está em situação muito delicada, né? Ela estava com Covid, ela e o pai, e numa situação muito delicada, né? Então, está fazendo hemodiálise, está ali num setor separado, né? E todos os cultos, né? A igreja de São Paulo, ela tem orado, né? A família, a igreja, eles estão clamando pela vida dela, né? Está numa situação realmente muito delicada. Então nós vamos levantar um clamor pela vida da Bispa Solange, que tem sido instrumento de Deus, né? Para essa palavra da graça, né? Que ela tem ministrado. Vamos levantar um clamor pela vida dela, né? Para que Deus esteja restaurando ali, como nós estamos cantando aqui, trazendo ela dessa situação, né, que é uma situação de morte, mas Deus pode fazer um milagre, Deus pode restaurar. Nós podemos profetizar agora sobre a vida dela, em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor pela vida da Bispa Solange nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos, ó Deus, com todas as igrejas Cristo Vive, que estão intercedendo ali pela vida da Bispa Solange, Senhor, que está ali, ó Deus, nessa situação, Deus, delicada, que os médicos, ó Deus, estão ali preocupados, Senhor, com a situação dela, mas nós cremos no teu poder, nós cremos, Senhor Jesus, na ação do Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, que tu és um Deus que pode, Senhor, fazer, Senhor Jesus, de ossos secos um grande exército, tu és o Deus, Senhor Jesus, que pode restaurar, Senhor, aquele que está, Senhor Jesus, no leito, Pai, e trazê-lo à vida novamente. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, e nessa hora nos unimos como igreja do Senhor, para profetizar, para orar, para abençoar a vida, Senhor, da Bispa Solange, que o Senhor alcance, Senhor, nesse momento com a tua graça, oh Deus, com o teu poder, restaurando, curando, Senhor, libertando ela dessa situação, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, renova ali, Senhor Jesus, ó Deus, todo o seu organismo, as suas células, Senhor, renova as forças, Senhor Jesus, ali da tua serva, para que ela possa se levantar para a glória do teu nome. Nós oramos e declaramos saúde, declaramos cura, declaramos saúde sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Queremos Aleluia. o teu Sim, nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, vamos declarar ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E céu. Glória a Deus, nós te exaltamos, Pai. Bendizemos o teu nome, Jesus. Tu és o Deus eterno, tu és o Deus todo-poderoso, e nós engrandecemos o teu santo nome nessa noite, Pai. Declaramos, Senhor, que tu és o nosso bem maior, tu és a nossa herança, tu és a nossa porção. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Nosso coração se regozija em tua presença, Pai. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos, glória a Deus, sejam bem-vindos aos átrios do Senhor, aos pastos verdejantes da graça de Deus, aonde nós alimentamos, né, o nosso espírito, aonde nós nos fortalecemos, aonde a tristeza, né, se transforma em alegria, onde nós conseguimos reunir forças, né, para continuar a cada dia. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, né, mas para que nós não temêssemos, né, porque e confiássemos no Senhor, porque Ele venceu e nós já vencemos para a glória dEle. Diga glória a Deus, diga assim: eu sou mais que vencedor em todas as coisas, eu não temerei mal algum, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Glória a Deus por sua vida. Amados, eu quero lembrar os irmãos aqui do nosso final de ano, né? Hoje eu começo nessas três últimas celebrações, eu vou estar falando sobre 3 chaves para destravar o nosso próximo ano de 2021, né? Nós precisamos aprender a destravar situações da nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, familiar, emocional. Existem chaves que podem destravar a nossa vida, né? Hoje nós iniciamos essa série de mensagens até o dia 30, né? Que vai dar na quarta-feira. Então é hoje, domingo e na próxima quarta-feira. E eu quero lembrar você que nós não teremos, né? Nós decidimos, estávamos conversando, nos reunimos e decidimos que no dia 31 nós não faremos o nosso culto, né? A nossa celebração de virada, como sempre fazemos aqui na igreja, né? Então, nós oramos, pedimos a direção de Deus e decidimos fazer a mensagem, vai ser às 20 horas, uma mensagem presencial aqui da igreja, né? Mas será uma mensagem presencial, né? Vão estar aqui na igreja as pessoas que vão estar nos ajudando, né, na transmissão e organizando toda a parte aí de mídia, de som também, mas nós não estaremos fazendo o culto presencial, né? Será o culto online, às 20 horas, e eu vou estar trazendo a mensagem aqui de final de ano. Então você vai estar assistindo da sua casa. Eu queria que você estivesse falando para os irmãos também, as pessoas que você conhece, né, e divulgando essa nossa mensagem de final de ano, né? Então eu vou estar trazendo a palavra profética para o próximo ano, a palavra também de final de ano aqui na nossa igreja. Nós vamos fazer às 20 horas, né, porque no Rio também, os irmãos quiserem assistir depois a mensagem do apóstolo, né? Podem estar assistindo também mais no final da noite, né? Então nós vamos começar às 20 horas mais cedo, para que você possa ter a oportunidade também de assistir o culto no Rio de Janeiro. Então nós definimos isso, né, até por causa da situação de locomoção das pessoas, né, porque como é o dia 31, com certeza os aplicativos, né, os carros de aplicativos vão estar mais escassos, né, todo mundo vai estar pedindo aplicativo, alguns vão estar funcionando. Então a gente pensou em tudo, né, e achamos melhor então fazer a transmissão online, né? Então você vai estar assistindo a sua casa, e nós vamos estar orando juntos, nós vamos estar recebendo a palavra também profética no dia 31, mas não teremos o nosso culto presencial, né? Mas até na quarta-feira, se você quiser vir na quarta-feira, né, estar aqui conosco, nós vamos estar juntos aqui na quarta-feira do dia 30, amém? Então não se esqueça, né, divulgue aí para as pessoas que você conhece também, fale para os seus familiares, para que eles estejam também assistindo nesse horário às 20 horas, o nosso culto presencial aqui na igreja. Nós estamos, amados, também para o próximo ano, né, nós queremos movimentar mais a nossa rede social, né? O Facebook, o Instagram, né? Também o YouTube, queremos estar movimentando as nossas redes sociais. E nós precisamos que você também esteja nos ajudando com isso, né? Você esteja divulgando, esteja postando também tudo que você assiste aqui, você esteja postando, esteja ali divulgando para as pessoas que você conhece também aqui a nossa igreja, né? Nós queremos estar postando também vídeos durante a semana. Nós vamos movimentar mais as nossas redes sociais, porque nós entendemos que para que nós possamos alcançar mais pessoas, nós precisamos também influenciar nas redes sociais, né? Então a gente vai investir nisso. Nós precisamos que você
participe conosco também, né? A Yasmin hoje postou, né, as nossas últimas mensagens, né? Que vou estar falando aqui até o dia 30. Então eu gostaria que você também estivesse enviando para as pessoas, né? Comentando, postando, né? Fazendo aí a sua parte também, em nome de Jesus. Então nós queremos ser bênção também na vida das pessoas, para que possam ouvir essa palavra aqui através da internet. E é importante que você tenha o seu coração sempre pensando na expansão do reino, né? A gente tem que sempre pensar na expansão do reino, que o reino ele precisa expandir. A gente vê que como que as trevas, né? Como que aquilo que é da iniquidade, como que cresce de uma forma tão grande. Quando a gente olha hoje, né, para a nossa sociedade, né, para vários setores da nossa sociedade, e a gente vê como que a iniquidade ela cresce de uma forma grande. E eu penso assim, amados, existe um pensamento, né, eu creio que é de Martin Luther King, que ele diz o seguinte, que o que me assusta não é o grito daqueles que são maus, o que me assusta é o silêncio dos bons, né? É o silêncio dos bons. E talvez seja isso que está acontecendo. Se a igreja não avança, se a igreja, ela que é luz, ela que tem que brilhar aqui nessa terra, ela não cumpre o seu papel de estar manifestando a luz do Senhor aqui nessa terra, as trevas vão avançando, né? Elas avançam cada dia mais. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que os ímpios, eles não dormem até que ficam planejando, né, à noite as suas iniquidades e as suas maldades. Então é o que a gente está vendo hoje no nosso país, a nível de governo, né, o que a gente está vendo hoje na nossa sociedade, no meio dos jovens, é o que a gente está vendo hoje no que diz respeito à economia, as trevas tentando dominar, tentando penetrar, né, no nosso país. Então nós precisamos pensar sempre na expansão do reino. E a expansão do reino, amados, ela acontece quando nós também participamos do reino de Deus. Quando nós investimos, quando nós somos generosos, quando nós colocamos também o nosso amor, a nossa paixão no reino de Deus e na igreja do Senhor. Então, para que a igreja ela possa expandir, você também precisa estar participando disso. Você precisa estar se envolvendo, né, e pensando na expansão do reino. Então, quando você semeia, quando você participa, né, do serviço na casa do Senhor, a sua oferta, o seu dízimo, quando você tem esse coração na obra de Deus, você está pensando na expansão do reino de Deus. Porque, amado, dinheiro na casa de Deus não é para comprar cadeira, não é para comprar equipamento. Dinheiro na casa de Deus é para a expansão do reino. É para a expansão do reino. É para que as pessoas possam ouvir, é para que nós possamos divulgar de alguma forma, sair, usar a internet, os canais da internet. É para isso que é o dinheiro na casa do Senhor, para que o reino possa expandir. Por isso que a palavra fala sempre sobre contribuição, né? Você pega ali no livro de Coríntios, né? Você pega ali em várias passagens do Novo Testamento, Paulo falando para os irmãos das igrejas, para que estivessem separando a parte ali das suas finanças para contribuição, para abençoar a igreja, para que a igreja pudesse expandir. Então nós precisamos ter esse coração, né, na expansão do reino. Você sabe que muitas dessas, hoje a gente vê aí muitas milícias, né, muitos grupos aí, associações, eles investem nessas associações, né? Muitas associações e milícias, as pessoas investem ali para o crescimento da associação. E às vezes a gente se fecha em relação às questões do reino de Deus. Então tenha um coração aberto para semear, porque você semeando, você está pensando em ver o reino ser expandido, crescendo de alguma forma, né? Chegando a outras famílias, chegando a outros lugares, né? Então isso é muito importante, você ter essa consciência de que você também faz parte da expansão do reino de Deus. Não é uma pessoa só que faz isso, amados. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo que faz isso. Somos nós, o corpo de Cristo, né? Quando nós estamos com temos essa visão, né, de que nós fazemos parte da grande comissão e da grande expansão do reino de Deus. Então, por isso que a Bíblia trata esse serviço na casa de Deus como um privilégio, né?
Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, das igrejas da Macedônia, a gente vai falar sobre isso nessa noite, né, que elas tinham o privilégio de participarem, né, da colaboração para sustentar e suprir aquelas outras igrejas. É um privilégio. Então, você tem que ter essa consciência, né, de participar e de ser privilegiado por participar do crescimento e da expansão do reino. Deus, Ele está olhando tudo isso. Ele olha a sua atitude, o seu comportamento, Ele olha o seu coração, né, a sua motivação quando você faz isso. Então nós vamos trazer a nossa semente ao altar do Senhor com alegria, vamos semear, né, vamos colaborar para a expansão do reino de Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de participarmos desse serviço na tua casa. Nós queremos apresentar e consagrar ao Senhor, Deus, a nossa semente. Nós estamos plantando, Senhor Jesus, na tua casa, porque sabemos, Senhor Jesus, que esse é um terreno fértil. Esse é um lugar onde nós devemos plantar com alegria, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos e abençoamos, profetizamos sobre a vida dos teus filhos, a abundância do Senhor, a prosperidade, em nome de Jesus. E o povo do Senhor receba dizendo amém. Eu recebo, eu creio. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. No versículo 25. Provérbios 11, versículo 25. Que diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nessa tradução diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado, né? Também. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o teu Espírito Santo, Deus, que esteja trazendo, Senhor, em nossas vidas, essa chave, Senhor, dessa noite, essa chave, Senhor, que estará destravando, Senhor, abrindo portas e destravando situações em nossa vida. Ó Deus, nós cremos, Senhor Jesus, que muitas vezes, Senhor, portas não se abrem na nossa vida, porque nós não temos as chaves certas. E nessa noite, que teu Espírito Santo nos fale, Senhor, fale aos nossos corações, ó Deus, nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê autoridade nessa noite, para que a tua palavra, ela possa, Senhor, produzir frutos em nossa vida, e frutos em abundância, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Obrigado, Diego. Glória a Deus. Irmãos, Deus me inspirou para essas 3 últimas reuniões, celebrações, né, do ano, para que eu estivesse falando sobre essas 3 chaves que irão destravar o próximo ano, né, o nosso próximo ano de 2021. E na realidade, essas chaves, elas são atitudes, elas são comportamentos que nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Então, a primeira chave, amados, que nós vamos falar hoje, nós vamos receber hoje, é a generosidade. Diga generosidade, o poder da generosidade.
Então, como eu disse aqui, amados, existem portas que estão fechadas na vida de muitas pessoas porque elas não têm as chaves certas para que essas portas se abram. Então, muitas situações que às vezes ficam travadas na nossa vida, elas não se destravam porque nós precisamos da chave certa para que aquela porta se abra, para que aquela situação se destrave na nossa vida. E uma dessas chaves poderosas, amados, se chama generosidade. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 25 que o generoso, ele prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E às vezes, eu mesmo, muitas vezes, eu tinha a ideia de generosidade apenas como dar, a disposição de dar. E a maioria das pessoas pensam isso, né? Que generosidade é a disposição de dar. Mas generosidade, amados, vai além disso. A generosidade é dar com alegria. Diga, dar com alegria. Porque muitas pessoas, às vezes, podem dar, né? Mas dão com o coração fechado. Dão com pesar, né? Dão muitas vezes por obrigação. Então, o fato de dar somente não é generosidade. Generosidade é dar com alegria. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, ele diz assim, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que tiver propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque quem ama dá com alegria. Quem ama dá com alegria. O versículo 8 diz assim, versículo 8. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 9. Como está escrito, distribuir, dê aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, generosidade tem a ver com dar e dar com alegria. Então aqui cabe a frase que eu sempre digo aqui, de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Então o importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá, ou o amor que você coloca naquilo que você faz. É isso que é o importante, né? Então, a generosidade, amados, é algo poderosíssimo. Tem uma frase também que diz que um gesto de generosidade, essa frase é de Dionísio, diz, um gesto de generosidade pode ser tão poderoso como uma espada afiada. Então, um gesto de generosidade pode ser tão poderoso como uma espada afiada. Então, a generosidade, ela vai ser uma dessas chaves na sua vida, se você começar a desenvolver, a agir dessa forma, que vai abrir portas na sua vida no ano de 2021. Quantos recebem isso para a sua vida? Digam amém. Então, um gesto de generosidade que você faz para alguém, para uma pessoa, dificilmente essa pessoa, ela vai se esquecer desse gesto. Toda pessoa que é generosa com outra pessoa, aquela outra pessoa, ela dificilmente ela vai se esquecer desse gesto. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na minha vida, né? Ajudaram a mim e a minha família, né? Em tempos em que eu estava passando por lutas, por dificuldades, né? Mesmo financeiras, muitas situações, muitas pessoas me ajudaram nesse período, né? Minha irmã, né, é uma dessas pessoas, a pastora Laila foi uma pessoa que me abençoou muito também, os meus pais me abençoaram muito, né? Então, muitas pessoas me ajudaram em algum momento da minha vida. E amados, eu nunca vou me esquecer dessas pessoas. Qualquer necessidade que essas pessoas tiverem, né, eu estou pronto para ajudar essas pessoas. Porque quem recebe generosidade nunca esquece. Você sempre será lembrado quando você fizer o bem para alguém. Quando você for generoso para alguém, você sempre será lembrado. Então, a generosidade, amados, ela é tremenda, porque ela faz com que as pessoas não te esqueçam e se lembrem de você. De repente, no momento que você estiver precisando de uma necessidade, né,
e você foi generoso com aquela pessoa de repente aparece ali para suprir a sua necessidade. Porque ela se lembrou da sua generosidade. Então a primeira coisa importante em ser generoso para alguém, quando você faz um gesto de generosidade para alguém, dificilmente aquela pessoa se esquecerá de você. Por menor que seja o gesto, o que importa é a forma que você está fazendo aquilo, né? É o amor que você coloca naquele gesto, né? É aquela disposição em fazer aquilo com amor e com alegria. Então, as pessoas não se esquecem de quem é generoso. Você sabe que o próprio Jesus, se você for olhar, né, na vida dele, ele era uma pessoa extremamente generosa em tudo que ele fazia, onde ele estava, né? Ele é uma pessoa extremamente generosa. Então, a generosidade, ela faz com que as pessoas não te esqueçam. A generosidade também, ela atrai a admiração das pessoas. Toda pessoa generosa, ela é admirada. Se você quer se destacar, sabe, no meio, na igreja, no seu trabalho, na sua família, haja com generosidade. As pessoas naturalmente, amados, passarão a te admirar. Passarão a te admirar. Tem pessoas aqui na igreja que eu admiro essas pessoas por causa da sua generosidade. Eu admiro essas pessoas, né? Eu já disse isso para elas, né, várias vezes para as pessoas: olha, eu admiro você pela sua generosidade, pelo seu amor, né, pela sua atitude em relação à igreja, em relação à obra de Deus. Então as pessoas que são generosas são pessoas que certamente serão admiradas aonde elas estiverem. Então, se você quer se destacar no lugar, seja generoso. Se você tem as suas redes sociais e você quer que as pessoas te sigam, tenha uma atitude de generosidade. Ajude alguém, vá e poste você ali, ajudando alguém, por exemplo, né, uma pessoa que está necessitada, e você está ali socorrendo ela na necessidade dela, ajudando ela a arrumar a casa dela ali, ou entregando um alimento, né, na mão daquela pessoa. Você vai ver quantos comentários você vai ter nas suas redes sociais. Porque as pessoas admiram quem é generoso. Elas são admiradas. Então olha que chave importante para a sua vida nesse ano 2021. Generosidade. As portas vão se abrir para você por causa da generosidade. As portas vão começar a se abrir para você por causa da generosidade. E você sabe por que eu preciso falar isso, te ensinar sobre esse assunto? Porque generosidade não é algo natural a nós. A generosidade, ela não faz parte da nossa natureza. Ela não é a regra. Ela é contrário à nossa natureza. Por isso nós precisamos aprender. E não é fácil ser generoso. Então a nossa natureza, ela é sempre contrária a querer ser generoso, a fazer o bem sem esperar algo em troca. Se você pega uma criança pequena, né, uma criança de 2 anos, 3, 4 anos, você já percebe isso. Você dá um presente para uma criança, e se você fala assim: olha, reparte o seu presente com aquele seu amiguinho, o que ele vai fazer? Não. Ele vai virar, né? É natural da criança. Por quê? Porque generosidade é contrário à nossa natureza. Por isso nós precisamos aprender e precisamos exercitar a generosidade. Porque é contrário à nossa natureza. Então toda criança é assim. A criança, ela já nasce com um sentimento de egoísmo, né? De ter para ela, de propriedade. Então nós precisamos ensinar as pessoas, nós precisamos aprender a sermos generosos. E eu digo muito mais, amados, a generosidade, além dela ser contrária à nossa natureza, ela é consequência do agir da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu só posso manifestar generosidade com alegria e com abundância quando a graça de Deus está movendo através da minha vida. Os irmãos estão entendendo? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 5, e eu vou estar explicando esse texto para que você possa compreender bem. 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5. Diz assim:
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então ele começa dizendo assim, olha, também, irmãos, Paulo falando aos coríntios, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida, diga concedida, às igrejas da Macedônia. Então ele vai falar qual é essa graça que foi concedida. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então ele fala aqui que a graça que foi concedida àquela igreja era a graça de que eles, em muita dificuldade, em muita luta, né, em muita pobreza, eles manifestaram em muita pobreza deles, abundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, a generosidade, ela é fruto, ela flui da graça de Deus quando ela passa através da nossa vida. Então a pessoa, quando ela está cheia da graça de Deus, né, ela é uma pessoa generosa, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo na pobreza, mesmo na necessidade, por causa da graça, ela se torna uma pessoa extremamente generosa. Por que eu digo isso? O versículo 3 diz assim, porque eles, testemunho eu, Paulo, na medida das suas posses, eu mesmo, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então olha só, não foi uma coisa comum que estava acontecendo aqui, amados. Eles estavam pedindo para ajudar a igreja de Jerusalém com muitos rogos. Ou seja, eles estavam implorando o apóstolo Paulo para que eles pudessem ser participantes dessa oferta e dessa bênção para a igreja de Jerusalém, com muitos rogos. E eles estavam em que situação, amados? Em necessidade, em pobreza. Mas eles estavam rogando, clamando ao apóstolo Paulo para que eles pudessem também participar dessa bênção, né, de ajudar a igreja de Jerusalém. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, a graça, a generosidade, além de ser contrária à nossa natureza, por isso nós precisamos aprender sobre isso, a generosidade, ela é fruto da graça de Deus em nossas vidas, né? É fruto da graça de Deus em nossas vidas. Então, o que estava acontecendo aqui nesse texto que Paulo escreve aqui à igreja de Coríntios? Então, as igrejas da Macedônia, que eram as igrejas de Tessalônica, as igrejas de Bereia e de Filipos, né? As igrejas da Macedônia, elas estavam ajudando. Paulo pediu que essas igrejas da Macedônia, que era uma igreja de gentios convertidos, não eram de judeus, eram gentios convertidos, né, ao cristianismo. Então Paulo pediu para que essas igrejas da Macedônia, que eram de gentios convertidos ao cristianismo, ajudassem a igreja de Jerusalém, que era uma igreja de judeus. E ele estava falando isso para quem? Para a igreja de Corinto. Então Paulo estava aqui inspirando a igreja de Corinto, mostrando para a igreja assim, olhem a graça que foi dada às igrejas da Macedônia, de gentios, né? Que estão ajudando a igreja de Jerusalém, que estava sendo perseguida ali pelo imperador, sofreu debaixo do domínio do imperador. A igreja da Macedônia estava ajudando a igreja de judeus convertidos ao evangelho. E ele está ensinando isso para a igreja de Corinto. O interessante aqui, amados, é que havia uma indiferença, um racha entre a igreja dos gentios com a igreja dos judeus. Por quê? Porque a igreja dos judeus, quando eles viram que os gentios, aqueles que não eram judeus, começaram a se converter, eles começaram a criar a situação, bom, eles se converteram, então eles vão ter que agora ser circuncidados, eles vão ter que agora participar de todas as cerimônias como nós participamos, porque afinal de contas, né, eles precisam seguir todas as tradições judaicas. Então estava um racha ali, né, entre as igrejas, entre judeus convertidos e
gentios convertidos ao evangelho. Tanto que foi aqui que se instituiu o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém. Para definir, peraí, quem se converte ao cristianismo e não é judeu, tem que seguir a tradição judaica? Aí eles fizeram o concílio, e nesse concílio ali eles definiram, né, que não precisa. Se eles são gregos, se eles são romanos, né, e não são judeus, não precisa que eles sigam as tradições judaicas. Então olha o que estava acontecendo aqui. Havia um racha entre as igrejas, né, gentios e judeus. Paulo diz assim, olha, semeiem, abençoe a igreja de Jerusalém que está passando por, que é de judeus, que está passando por necessidade e por pobreza ali naquela situação. Eles, em profunda pobreza também, ajudaram aquela igreja, né? Olha como que a generosidade, amados, ela quebra paradigmas, né? Olha como que a generosidade, ela desfaz a inimizade. Porque o que Paulo estava promovendo ali era justamente isso. Falando para que os irmãos pudessem ajudar os irmãos judeus, que muitas vezes eram contra eles, né? Mas isso gerou o quê? Um clima de amizade, de amor, de confraternização. Então o que estava havendo ali, na realidade, é que essa atitude de generosidade não só supriu ali a necessidade daqueles irmãos de Jerusalém, mas inspirou a igreja de Corinto também, para que se pudesse ser generosa. É isso que estava acontecendo aqui. Então a generosidade, amados, ela quebra, às vezes, situações de divisão, de separação, sabe, entre as pessoas, desfaz guerras. Eu estava vendo um documentário mostrando, né, a Segunda Guerra, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, que estava uma disputa muito grande, né, a Alemanha disputando com a Itália, estava aquela confusão, estava uma disputa muito grande, e eles estavam ali, um de um lado, outro do outro, guerreando aquela luta, e era Natal, era na época de Natal, né, então tem um documentário aí mostrando isso daí. E aí, o que aconteceu? O Papa pediu que houvesse uma trégua, porque era Natal, pelo menos uma trégua. Aí eles disseram assim, que trégua, nós vamos continuar lutando, vamos, né? Nem deram ouvido para o que o Papa falou. Mas aí o que aconteceu? Os italianos, né? Eles estavam do lado de cá e era noite de Natal, eles colocaram ali a música, né? Aquela música, começaram a cantar, aliás, aquela música de Natal, né? E levantaram a bandeira, colocando assim, Feliz Natal. Os alemães do lado de lá, eles ouviram a música. E eles viram a bandeira. Aí eles fincaram a bandeira lá também. Feliz Natal. E aí o que aconteceu, amados? Um capitão daqui, da Alemanha e da Itália, eles saíram da trincheira e foram andando um para o lado do outro. E todo mundo olhando assustado. O que vai acontecer? Né? O alemão e o italiano, o capitão, os dois foram se aproximando. Chegaram perto um do outro, né? E deram as mãos. E ali, um trocou cigarro com o outro, né, cumprimentaram, se abraçaram, e aí começaram a tirar os mortos que estavam ali naquele lugar, cada um levando para enterrar os seus mortos, fizeram ali uma mini barbearia, um começou a cortar o cabelo do outro, porque quando houve esse espírito de generosidade, né, eles deixaram aquele sentimento entrar neles ali, quebrou aquele espírito de aversão, de inimizade entre eles. E dali por diante, amados, a guerra, ela foi terminando. Por causa dessa atitude, desse comportamento, né? Que eles chegaram um para o outro, se cumprimentaram, né? E por causa desse espírito de Natal que estava ali, eles tiveram essa atitude. Então a generosidade, ela quebra esse espírito de inimizade. Você sabe que às vezes muitas coisas estão travadas na sua vida, porque você está, às vezes, não está agindo dessa forma. Às vezes na sua casa, às vezes no seu trabalho. E as coisas vão se travando. De repente, uma atitude sua de generosidade ali no seu trabalho, sabe, na sua casa, onde for, isso aí vai abrir portas para que as coisas possam mudar na sua casa. Eu falo isso até no relacionamento entre marido e mulher, relacionamento conjugal, relacionamento entre pai e filho. Irmãos, quantas portas podem se abrir se você deixar, sabe, o seu orgulho, se você deixar o seu egoísmo e você começar a ter atitude de generosidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Portas vão se abrir. Quantos creem nisso, amados? Portas vão se abrir, porque a generosidade, ela abre portas.
ela abre portas, ela atrai as pessoas, sabe, para junto dela. Então a generosidade é uma dessas chaves que você precisa usar nesse ano de 2021, para que portas grandes abram na sua vida. Para que grandes coisas aconteçam na sua vida profissional, familiar, espiritual, sabe, as pessoas vão começar a te ver, as pessoas vão começar a te enxergar por causa da generosidade. Então é importante, meu amado, que você esteja começando a mudar a sua maneira de agir, a sua atitude. Então essa igreja da Macedônia, ela ficou conhecida, as igrejas macedônias, elas ficaram conhecidas pela atitude de generosidade. Então você pode até estar passando por privações e ainda assim ser generoso, é o que a palavra está dizendo aqui. Olha só, Deus, Ele usa momentos críticos da nossa existência para multiplicar grandes bênçãos que de outra forma não se multiplicariam. Deus, Ele usa momentos críticos, difíceis da nossa vida, sabe, para poder multiplicar, diga multiplicar, grandes bênçãos que de outra forma não se multiplicariam. Então muitas vezes esses momentos, sabe, difíceis que nós temos, e se nós agimos, né, então você precisa nesse momento, você precisa agir com generosidade. Então não estou falando somente, amados, da questão financeira, eu estou falando de ser generoso com alguém. Então, às vezes, você está passando por uma necessidade muito grande, por uma aflição muito grande, por uma situação, um problema muito grande. Mas se você começa a agir com generosidade, se você tem uma atitude de dar, de oferecer, né? E eu não estou falando, como eu disse aqui, somente de dinheiro, mas é ser generoso com alguém, oferecendo a si mesmo, porque a Bíblia diz que eles deram a si mesmo e o que eles tinham. Diga assim, a si mesmo e é o que eles tinham. Então não é só dinheiro, eles deram a si mesmo. Então você precisa oferecer a si mesmo, como os macedônios ali, eles fizeram. Oferecer, como oferecer a si mesmo? Oferecer os seus talentos, oferecer a sua ajuda, o seu tempo, os seus bens, as suas mãos, a sua orientação, a sua atenção. Então toda vez que nós fazemos isso, mesmo em situações de dificuldade, em situações precárias, amados, Deus multiplica, diga Deus multiplica as bênçãos na nossa vida. Ele multiplica. Porque é isso que Ele quer ver. É você, porque muitas vezes você ser generoso, quando você pode ser generoso é uma coisa, mas quando você age com generosidade, quando você não está podendo ser generoso, Deus Ele contempla isso e Deus Ele vai multiplicar. Então generosidade tem a ver com oferecer, com você se dar, né? A gente sempre pensa e se volta para a questão financeira, que também faz parte. Mas, amados, é muito mais do que questão financeira. É ajudar com os seus talentos, com o seu tempo, com os seus bens, ajudar com as suas mãos, com a sua orientação, com a sua atenção. É ser generoso. Quando você dá atenção para alguém, amados, você está sendo generoso, sabe? Em ouvir, em poder estar ali recebendo o que a pessoa está compartilhando com você, e você está ouvindo, está com atenção. Isso é ser generoso. Eu sempre falo isso. Às vezes tem pessoas que chegam até a nós, e pessoas às vezes que são de condição de mendigância, né, que estão na rua, e às vezes nós não temos essa sensibilidade para poder dar atenção para essas pessoas, para ouvi-los. Nós às vezes simplesmente nós negamos, né, nós simplesmente somos indiferentes com essas pessoas. Mas se você dá a sua atenção, se você é generoso, ouve aquela pessoa, né? E está ali participando do que ela está compartilhando com você, você está sendo generoso. E Deus vai multiplicar na sua vida bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Então, amados, aplique isso na sua vida. Seja generoso. Olha só, você nunca será um cristão autêntico. Você nunca será uma pessoa feliz,
um cristão, né, raiz, né, se a gente pode dizer assim, se você não entender o que é minimizar a dor alheia, se você não entender o que é abençoar alguém, se você não aprender o que é dar apenas para abençoar alguém sem esperar nada em troca, você nunca vai saber o que é ser um cristão de verdade. Porque quem é cristão, ele tem essa imagem de Deus na sua vida, né? Ele tem essa identidade do Senhor na vida dele. E se a gente olhar para Jesus, no livro em João 3,16, né? Diz que Deus, ele deu a si mesmo. Deus se ofereceu. Irmãos, a salvação é um ato de doação e não de troca. A salvação é um ato de doação e não de troca. Jesus, ele é um presente de Deus a nós. Jesus, ele foi um presente de Deus a nós e não uma moeda de troca. Por isso que a graça de Deus, o dom de Deus inefável, que é Jesus Cristo, ele não tem retribuição. Eu não posso retribuir, eu não posso restituir a Deus aquilo que ele me deu. Eu não posso. Porque o que ele me deu, amados, é algo tão grande, o dom inefável da salvação foi algo que foi doação de Deus. Então a salvação é um ato de doação e não uma moeda de troca. Jesus é um presente de Deus a nós. Diga glória a Deus. Então, você precisa entender isso. Você precisa aprender a doar, a abençoar, sem ter o interesse de receber alguma coisa em troca. É esse tipo de doação, com alegria, dar sem esperar receber alguma coisa em troca. Por isso que a generosidade, ela sempre nos torna pessoas melhores. Sempre nos torna pessoas melhores, né? Quando nós damos sem querer esperar nada em troca. Então, tudo que nós formos fazer para Deus, amados, tudo que você for fazer para Deus, você pode vender os seus bens, e dar para os pobres, você pode ajoelhar e ficar semanas ajoelhado, nada que você faça para Deus vai retribuir aquilo que Ele fez por você. Nada que você faça vai compensar o que Ele fez para você, porque Ele te doou a própria vida. Ele te deu a própria vida. Então, generosidade abre portas. Diga, generosidade abre portas. O rei Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, fala sobre uma rainha chamada Rainha de Sabá, né? A Rainha de Sabá foi visitar Salomão, porque ouviu falar dele, que era um rei próspero, um rei cheio de dinheiro. E a Bíblia diz assim, olha, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo o quanto trazia em sua mente. Salomão não lhe deu resposta a todas as suas. Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. E não houve, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes dele, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. O versículo 10 em diante, diz assim: deu ela ao rei 120 talentos. Olha o que ela levou para o rei. Então, o que a rainha de Sabá está fazendo aqui? Ela sabia que Salomão era um homem sábio, um homem que sabia dar resposta para todas as suas perguntas, né? Que era um homem abençoado por Deus. O que ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela foi generosa. Ela levou presentes para Salomão. Ela levou o que tinha de melhor para Salomão, né? E aí você vai ver o resultado disso. Deu ela ao rei 120 talentos. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias,
pedras preciosas, nunca mais vê especiarias em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalos e pedras preciosas. É tudo que a rainha deu para Salomão. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Ou seja, ela deu de melhor para Salomão. Aí olha só, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela lhe pediu. Diga assim, o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com seus servos. O que a generosidade fez? Abriu portas. Ela deu ouro, deu pedras preciosas, levou madeiras de preço muito caro, né? Tudo para Salomão. E o que Salomão fez? Abriu as portas para ela. Tudo que você precisa, você tem comigo. Porque generosidade, amados, abre portas. Você quer entrar em algum trabalho, você quer entrar em alguma instituição, você quer que alguém te beneficie, beneficie você primeiro a essa pessoa. Abençoe primeiro você essa pessoa. Seja generoso a essa pessoa e as portas vão se abrir naturalmente. Naturalmente. Sem esforço. Porque quem é generoso, as portas se abrem. As portas se abrem. Então, meu amado, para esse ano de 2021, seja generoso. As suas dificuldades não podem ser obstáculo para a sua generosidade. Não pode. As pessoas às vezes ficam esperando melhorar para ser generoso. Não. Seja generoso. Você sabe, tem a história do Bill Gates, que conta do Bill Gates, que ele, quando ele ainda pobre, não tinha dinheiro, né? Ele desceu no aeroporto em Washington e ele parou numa banca e queria comprar um jornal, mas não tinha dinheiro para comprar o jornal, né? Estava sem dinheiro para comprar o jornal. O dono da banca, ele disse assim, não, pode levar. Aí ele disse assim, não, mas eu não tenho dinheiro, não, pode levar. Eu, do meu rendimento, eu te abençoo, pode levar esse jornal. E aí o Bill Gates pegou, levou o jornal, né, e foi fazer o que ele tinha que fazer. Passaram-se uns 2 meses, ele teve que voltar no mesmo aeroporto. E quando chegou nesse aeroporto, na mesma banca, ele queria ter o jornal para ver algumas informações e estava sem dinheiro de novo. E esse mesmo jornaleiro, né, naquela banca, disse assim, não, pode levar, mas de novo, não é possível, não quero, de forma, não, eu estou te dando o meu lucro, pode levar. E ele levou aquele jornal. Passaram-se alguns anos, 2 ou 3 anos, Bill Gates se tornou um dos homens mais ricos do mundo, né? E aí, ele se lembrou daquele jornaleiro. Ele disse assim, eu preciso achar esse homem, eu tenho que abençoar esse homem, né? Esse jornaleiro, porque ele me abençoou. E aí procurou durante uns 2, 3 meses e achou. E quando ele foi nesse homem, né? O homem ele disse assim, olha, eu estou aqui, você está lembrado, você sabe quem eu sou? Ele disse, sim, eu sei, você é o Bill Gates, né? Um dos homens mais ricos do mundo. Agora, né, que ele se tornou rico. Aí ele disse assim, pois é, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Porque você, naquele dia, por 2 vezes, você me abençoou, pagou o jornal para mim, eu não tinha dinheiro, eu estou aqui para te abençoar, né? Ele disse assim, não precisa, de forma nenhuma, né? Aí ele disse assim para ele assim, olha, você nunca vai poder me pagar o que eu te fiz. Porque quando eu fiz isso para você, eu fiz quando você não tinha nada, né? Agora você tem, você está querendo me abençoar, mas não precisa. Aí o Bill Gates diz assim, que aquele era o homem mais rico do mundo, né? Aquele jornaleiro era o homem mais rico do mundo. Palavras do Bill Gates. Então, quando você é uma pessoa generosa, as portas se abrem. As pessoas vão te admirar, vão olhar para você. As coisas vão começar a mudar na sua vida, meu amado. Comece o ano sendo generoso. Em todas as áreas, na igreja também. Seja generoso com a sua vida. Doe a sua vida, entregue a sua vida, sabe?
para a obra do Senhor, para o reino, para as coisas do reino de Deus. Irmãos, quem é generoso nunca perde. Diga isso comigo, a generosidade nunca perde. Nunca perde. Você pode até achar que está perdendo, mas a generosidade nunca perde. Então comece com esse ano, com esse espírito de generosidade. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Sabe? A Bíblia diz assim que a alma generosa, em Provérbios capítulo 11, 5, o generoso, ele prosperará. E quem dá alívio aos outros, receberá alívio. Isso é um princípio de Deus, amados. Isso é um princípio de Deus. Então aquilo que você fizer, sabe, de generosidade, de amor, o seu ato de compaixão, Deus, Ele vai olhar isso tudo, Ele vai te recompensar, Ele vai prosperar a sua vida. O generoso prospera. Prospera. Aquele que retém mais do que é justo, a palavra diz aqui, isso será para ele em pura perda. O versículo 24 diz assim, a quem... Provérbios 11, 24. A quem dê generosamente e veja aumentar suas riquezas. Outros que retêm o que deveriam dar, caem em pobreza. Então, aquele que dá, aquele que é generoso, que dá com alegria, ele vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Então, Deus, Ele sempre está provando o nosso caráter, amados. Ele está sempre provando o nosso caráter como cristãos. Então, quando você é generoso na escassez, na dificuldade, Deus faz multiplicar as suas bênçãos sobre a sua vida. Essa é a primeira chave para o ano de 2021. Seja generoso. Aprenda a abençoar as pessoas. Aprenda a poder minimizar a dor dos outros. Aprenda a poder dar sem esperar nada em troca. Em nome de Jesus. Assim disse o Senhor, e a Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Esse ano, amados, de 2021, a igreja, a nossa igreja, ela vai se mobilizar com essas atitudes de generosidade e bondade, né? No dia 31 eu vou estar falando sobre isso. Nós vamos começar o ano de 2021 e nós vamos ser uma igreja que vai estar sendo mobilizada com atos de generosidade e bondade em todas as áreas. Então, eu preciso que você já comece o ano, sabe, com essa mentalidade. Já com essa mentalidade. Eu preciso ser generoso. Deus, conceda-me essa graça da generosidade, para que eu possa abençoar. Só para isso, porque o resto vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo que recebemos nessa noite, por essa chave, Senhor, que nós recebemos, que nos foi entregue nessa noite, Pai, na tua palavra da generosidade. Ó Deus, o Senhor nos ensinou isso, dando o teu próprio Filho Jesus, doando, Pai, nos dando esse presente, e nós não podemos fazer nada, Senhor, para recompensar o Senhor, nada, Pai, nada que façamos pode recompensar aquilo que o Senhor fez por nós. Nos ensina, Senhor, conceda-nos a graça da generosidade, para que esse ano nós possamos, de 2021, nós possamos, Senhor Jesus, agir na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, com as pessoas que nós convivemos, que elas possam enxergar em nós essa graça, Pai, e que isso possa se tornar em bênçãos em nossas vidas, e que essa graça venha multiplicar bênçãos, prosperidade, portas se abram na nossa vida, Senhor. A tua palavra diz que melhor é dar do que receber, melhor é dar do que receber, Pai. A alma, Senhor Jesus, que é generosa, prospera, diz a palavra do Senhor. Aquele que dá a beber, ele é também restituído, Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite e pedimos que o Senhor tire de nós esse coração egoísta, esse coração que às vezes, Senhor, está voltado somente para receber, ó Deus, para reter e não para dar, Pai.
Trabalhe em nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a colocar na cruz o nosso egoísmo, o nosso ego, Senhor, a nossa defesa própria, e que nós possamos, ó Deus, ser abundantes no dar, abundantes no semear, abundantes, Senhor Jesus, em sermos generosos, Senhor, uns para com os outros. Oh Deus, em nome de Jesus, concede essa graça à tua igreja, que todos possam olhar aqui, Senhor, para este lugar, para as nossas vidas, para as famílias que estão aqui neste lugar, e que possam ver famílias abençoadas, Pai, famílias que abençoam e que são abençoadas em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser vistos e conhecidos como essa igreja, essas igrejas da Macedônia, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos generosos mesmo na dificuldade, mesmo nas necessidades, mesmo, Senhor Jesus, quando nós não temos nada. Oh Pai, ensina-nos, ó Deus, a abrir o nosso coração para dar, porque o Senhor mesmo é que vai fazer, ó Deus, surgir, às vezes de onde não tem, Senhor, provisão, por causa de uma atitude nossa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos essa palavra nessa noite, ó Deus, e queremos, Senhor Jesus, mudar a disposição do nosso coração. Queremos mudar a disposição do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Graças a Deus. Diga assim: eu recebo essa palavra nessa noite, Pai, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Domingo estaremos aqui, trazendo então aqui para os irmãos mais uma chave poderosa para destravar o seu 2021. Declara a palavra sobre a vida do seu irmão, em nome de Jesus. Graça e paz também a todos os nossos internautas. Receba essa